Tá todo mundo acompanhando essa confusão que tá rolando entre a Venezuela e o Brasil por causa do BRICS. Mas vamos tentar entender onde começou isso? Porque começou mesmo no Acordo dos Barbados. Essa foto, inclusive, aqui tem relação com a ratificação desse acordo. Mas o que é o Acordo de Barbados? O Acordo de Barbados foi um acordo que aconteceu em 2023, onde vários países se uniram, Noruega, Brasil, entre outros, para tentar retirar as sanções sobre a Venezuela a partir da ideia de que a Venezuela pode sim ter um processo democrático completamente transparente. Nesse acordo foram convocadas tanto a oposição da Venezuela como o governo venezuelano para conversar, para tentar estabelecer algum tipo de rito onde eles se comprometeriam a ter eleições o máximo possível transparentes. E a partir do momento dessas eleições sendo transparentes, as sanções contra a Venezuela deveriam acabar. E o governo brasileiro, chefiado pelo presidente Lula, foi o governo que foi um dos grandes fiadores desse acordo aqui na região, tá? Nesse acordo tinha uma série de regras, como abrir espaço para que observadores internacionais de ambos os lados pudessem fazer a análise do processo eleitoral e depois fazer um relatório dizendo se esse processo eleitoral foi idôneo ou não. Abrir espaço para os observadores da ONU também observarem o processo eleitoral venezuelano. Permitir que todos os candidatos que quiserem se candidatar e que se estivessem dentro das regras das leis venezuelanas pudessem se candidatar. E ter o processo eleitoral mais transparente possível, onde quem ganhasse ficaria inquestionável o mandato de 2025. E tanto Maduro como a oposição venezuelana assinaram esse acordo. Inclusive, essa é a nota do governo, do Itamaraty, no caso. O governo brasileiro congratula-se com o governo e a oposição da Venezuela pela assinatura dos acordos para a promoção dos direitos políticos e garantias eleitorais para a garantia dos interesses vitais da nação em 17 de outubro em Barbados. Os acordos assinados no contexto de processos de mediação conduzido pela Noruega são resultado dos esforços de diálogos promovidos por diversos países, inclusive o Brasil, junto aos atores políticos venezuelanos, com vista à construção de consenso que permita ao país realizar eleições presidenciais de 2024. Então, o governo brasileiro celebrou o Acordo de Barbados e foi lá e foi o fiador. Olha, estou colocando aqui meu nome, garanto que vai ter eleições limpas e completamente transparentes na Venezuela. E aí, em 2024, aos trancos e barrancos, porque houve sim briga entre a oposição e a situação na Venezuela, inclusive para colocar o candidato à presidência, teve a eleição venezuelana, com os observadores internacionais da ONU e com os observadores internacionais do Instituto Carter. Instituto Carter, inclusive, que reconheceu todas as eleições venezuelanas antes do Maduro, tá? Só para dar uma adendo. E quando acabou o processo eleitoral venezuelano, foi falado que o Maduro tinha ganho a eleição. Só que um detalhe, não foram apresentados os boletins eleitorais, que a gente chama de atas, ou seja, o relatório geral de todos os votos lá na Venezuela. A Venezuela tinha um prazo para apresentar isso de acordo com a legislação eleitoral. Esse prazo dava mais ou menos 1 mês, 2 meses para apresentar. E aí o que o governo brasileiro falou? Por causa do Acordo de Barbados, deixou claro que só ratificaria a vitória do Maduro na Venezuela a partir do momento que as atas fossem apresentadas. Até hoje as atas não foram apresentadas. E eu vejo muita gente da esquerda e da direita zoando essa história das atas, mas na verdade é como se você declarasse a vitória de um presidente e não apresentasse os votos que esse presidente recebeu, os votos totais. Então é uma situação muito burocrática. Mas como o Brasil foi lá e foi fiador do Acordo de Barbados, a tensão começou a rolar entre os dois países, porque o Brasil falou, só vou reconhecer a vitória do Maduro quando as atas forem apresentadas. E não foi só o Brasil não, tá? Vários países da Europa, vários países daqui da América Latina. Alguns países perderam a linha, como o Chile, que saiu falando em fraude. Você não pode falar em fraude sem prova. E aí vieram os observadores internacionais. A oposição venezuelana tentou trazer alguns observadores internacionais para a Venezuela. Só que assim, eram observadores internacionais do Vox, tá, gente? Vox é um partido de extrema direita venezuelano. Então assim, já era uma galera meio questionável. Mas de qualquer maneira, o Maduro não permitiu a entrada no país dessa galera. E aí tinham os observadores internacionais da ONU e do Instituto Carter. Os observadores internacionais do Instituto Carter disseram que não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o processo eleitoral da Venezuela porque considerou o processo muito confuso e não conseguiu ter acesso às atas, sendo que o Instituto Carter sempre referendou o processo eleitoral da Venezuela. E a ONU foi mais longe. A ONU disse que encontrou várias violações de direitos humanos durante o processo eleitoral da Venezuela e pós-processo eleitoral da Venezuela, com a perseguição de pessoas ligadas à oposição na Venezuela. Nisso, o Brasil continuava não reconhecendo a vitória do Maduro, mas também nunca reconheceu a vitória do González, tá? Ele não reconhece nenhum vencedor
no caso da Venezuela, para assumir o mandato de 2025. Mas aí piora a situação entre Brasil e Venezuela. Piora por quê? Porque Milei, que é sem noção, simplesmente fez uma fala acusando, né, o Maduro de fraude, aquele bando de coisa que ele faz normalmente, e aí o Maduro perdeu a paciência e expulsou o embaixador e toda a missão diplomática argentina da Venezuela. O problema é que a embaixada da Venezuela estava com pessoas, com refugiados políticos venezuelanos que estavam ali pedindo asilo por medo de ser preso. De acordo com a Convenção de Viena, que versa sobre as questões diplomáticas, foi lá o Brasil cuidar dessa embaixada junto de outras embaixadas. O Brasil está cuidando de algumas. Do nada, o Maduro chega e fala, não, vamos invadir a embaixada, o Brasil não tem mais permissão para cuidar da embaixada da Argentina. Só que o Brasil estava com permissão dada pelo Maduro para cuidar da embaixada da Argentina. O que procurou danado, o Brasil disse que não vai sair da embaixada enquanto não tiver um substituto, de acordo com a legislação internacional, e o Maduro volta atrás. Depois o Maduro começa a dizer que as nossas urnas não são corretas, elas não são auditáveis, aquele papo bolsonarista. E aí vai aumentando a tensão entre os países. Depois o procurador-geral da Venezuela manda o papo de que o Lula é um agente da CIA. Tipo, delírio total. E aí o que acontece é que a relação vai começando a ficar assim, ó, ruim, muito ruim. E aí quando rola o BRICS para decidir quais são os parceiros, novos parceiros que vão entrar, lembrando que são parceiros e não membros plenos, o que vai acontecer? O Brasil apresenta reticências à entrada da Venezuela pela má relação no país, na região. E aí nenhum país banca a Venezuela na entrada do BRICS agora, que entraria em 2025. E tem um porquê também. Você sabe quem vai ser o presidente da Venezuela em 2025? Não, né? Nem eu. Ninguém. Porque, teoricamente, o processo eleitoral venezuelano está em suspenso, está caótico. E claro, provavelmente vai continuar sendo Maduro, mas aí vai dar um problema danado também. O fato é que essas são as circunstâncias que levaram a esse tensionamento entre Brasil e Venezuela. E agora tá piorando, porque agora a Venezuela tá partindo para cima do Brasil. Só comprova o argumento de que a má relação entre os países poderia destruir o bloco. Porque um dos pressupostos do BRICS é que os países tenham o mínimo de uma relação pacífica e respeitosa entre eles para que o bloco não seja afetado por problemas particulares dos países. E a gente está bem claro que não está nem um pouco mínima e respeitosa a questão Brasil-Venezuela. Então, gente, vamos com calma quando vocês forem olhar, ler artigos, ouvir falas passionais, apaixonadas, porque no final das contas é uma parada muito técnica. Eu torci muito para a Venezuela entrar, porque eu acho que a população venezuelana precisa desse respiro. Porém, é importante também que as lideranças venezuelanas respeitem os outros países. Porque eu, por exemplo, estou muito incomodada com os ataques constantes que o governo venezuelano e a mídia venezuelana tem feito ao Brasil. Porque no final das contas, meu amor, na hora de colocar a balança entre Venezuela e Brasil, eu sou Brasil, tá? E não caiam em teoria da conspiração de que o Putin vai expulsar o Brasil, que a China vai expulsar. Isso é tudo teoria, tá? De gente que não entende muito do assunto, mas está utilizando essa situação da Venezuela para bater no governo e para desconstruir o governo. Que ainda tem isso. Mas o vídeo ficou muito longo, então eu vou parar por aqui.